assim numa ordem, né, normal, ela daria um sermão, né? Tudo que a gente passou aqui tópico por tópico, mas eu tentei fazer alguma coisa nesse sentido. Então eu queria que primeiro nós abríssemos as nossas Bíblias aí. A gente tem todos lá, quem não trouxe a Bíblia vai dar para projetar aí? Vai projetar lá os versículos, e eu queria abrir primeiro que vocês abrissem as Bíblias aí, em Efésios 3, 14 a 21, um texto bem conhecido aí, né? A gente leu bastante ele. E vamos, né, encerrar lendo ele também, né? Que é muito importante esse texto. Muito lindo esse texto. Né? Paulo escrevendo aos Efésios. Nós não vamos nos alongar muito nesse texto, porque o pastor Davi fez uma bela de uma explanação sobre esse texto, né? Sobre esse capítulo. A gente só vai relembrar ele só. Que é o texto, que é o tema da nossa temporada, da temporada total, não só do retiro, não só da Semana Compartilha. Esse é o tema da nossa temporada, né? Amém aí? Então vamos lá. Do 14 ao 21 diz assim, ó: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante ao seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém? Então o nosso tema está aqui, né? O tema da nossa temporada está ali, né? Conhecendo o amor de Cristo e sendo cheios da plenitude de Deus, certo? E da onde que a gente tirou isso? A gente tirou do capítulo 19, né? Do 18 e 19. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais tomados de toda a plenitude. Então, se fosse um sermão aqui, a nossa tese, né? A nossa tese para esse sermão seria isso, né? Nós queremos, né, nós queríamos e queremos, né, e Deus quer que você conheça, né, o amor. A nossa proposta era essa, né, dessa temporada, que vocês, né, todos nós, né, nós também, conhecêssemos, né, na profundidade, na plenitude, o amor de Cristo, né? Essa era a nossa proposta. Essa é a nossa proposta com essa temporada, que todos nós possamos conhecer, mas conhecer de verdade mesmo, de verdade, né? O amor de Cristo por nós. E se vocês notarem, todas as canções que nós escolhemos para o retiro lá, né, e que nós cantamos aqui durante todo o mês, e hoje nós cantamos boa parte dela, acho que quase todas, né? 4 delas. Nós ensinamos 5 e cantamos hoje 4. Todas têm a ver com isso. Conhecer o amor de Cristo, conhecer o amor de Jesus por nós, o amor que fez ele morrer numa cruz por nós, entregar a sua vida por nós. Então nós com esse tema queríamos isso. E a nossa temporada, ela começou com o quê? Lá na abertura, não é? Começa na abertura. E foi o pastor Davi que fez, né? A Ellen está ansiosa lá, que eu falei que eu vou descontar ainda o que ela fez comigo aqui, né? Mas vai chegar. Já, agora eu estou com a palavra, né? Já vai chegar aqui. A abertura foi muito propícia, né? O pastor Davi falou sobre todo esse tema aqui, não foi? Sobre esse capítulo, o capítulo 3. Quem lembra? Eu só queria relembrar com vocês. Não vou falar tudo que ele falou aqui, até porque eu não vou lembrar também, né? Mas ele falou sobre esse texto, não falou?
sobre Efésios. E ele falou várias coisas importantes aqui sobre conhecer esse amor de Cristo. Sobre conhecer esse amor de Cristo. E o que ele falou lá no final da exposição dele aqui para nós? Né? Ele sintetizou, né, com esse versículo, né, o 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos, né? Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E essa foi a tônica da nossa temporada. Nós queríamos que Deus, né, e queremos e cremos que Deus, Ele é infinitamente mais poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que todos nós, né, a organização da temporada, aqueles que estiveram trabalhando, né, a nossa expectativa é sempre que vocês sejam abençoados, vocês sejam, né, edificados, mas nós sabemos que Deus é maior do que todo o planejamento que nós fizemos. Deus, Ele é maior do que todas as programações que nós fizemos. Deus, Ele é maior do que todas as coisas que foram faladas aqui, tudo que foi feito aqui, Ele é maior. Ele é infinitamente maior. E a nossa esperança é que Ele faça no coração de vocês, né, vocês conhecerem a Ele. Vocês conhecerem o amor dEle. Vocês conhecerem a plenitude, né, conhecer a plenitude do que é ser cheio de Deus. Essa é a nossa vontade. Depois nós fomos para uma semana de oração, né? Uma semana de oração, por quê? Porque sem oração, sem a oração, nada nós podemos fazer. Sem oração, sem comunhão com Deus, nada nós podemos fazer. E aí eu queria que vocês guardassem isso no coração de vocês. Que tudo que nós fomos fazer, que tudo que aquilo que você e eu fomos fazer, nós devemos começar com oração. Tudo que nós formos fazer, nós devemos dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor. Então que isso fique um exemplo, né, para nós. Nós temos, desde lá do começo, quando eu ajudava lá só a fazer as temporadas, ajudava no que tinha que fazer, né, a gente tinha esse propósito. Desde lá das primeiras temporadas, nós vamos começar com oração, para que Deus nos abençoe, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que Deus olhe para nós com olhos de misericórdia. Essa sempre foi a intenção. E isso nós gostaríamos que ficasse de exemplo para vocês. Que isso ficasse de rotina para vocês. Ah, eu vou fazer um vestibular, eu vou fazer na área tal, na área X, na área Y. Mas ajoelhe-se, ore ao Senhor. Ah, eu vou lá comprar tal coisa, eu preciso adquirir tal coisa. Antes de ir, ajoelhe, ore ao Senhor. Né? Que isso seja um exemplo para vocês, né? E que isso seja uma rotina para todos nós. Depois, o que veio? Os piratas eu pulei, né? Depois veio os piratas eu pulei, tá bom? Mas foi interessante, os piratas aqui, quem reparou aqui, a gente fez o quê? As viagens de Paulo, né? Mas foi muito interessante. Mas aí nós fomos então, depois dos piratas, para onde? Para o mergulho no oceano da graça. Ó, viu como combinou? Precisava dos piratas, hein? Depois dos piratas, então, a gente foi para o mergulho no oceano da graça. Conhecer o amor de Deus, não é isso? Não foi isso o nosso tema? Alguém lembra o versículo que foi usado para esse tema lá no retiro ou não? Foi falado lá? Ou só lembram do submerso? Não fez hoje, no final vai fazer, né? Tá bom? Então, gente, submerso, o que é? A introdução, né, do nosso sermão seria, né, definir aqui o que é submerso, né? E nós falamos isso. Submerso é o quê? Mergulhado, né? Afundado. Então, no oceano do quê? Do amor e da graça de Deus, né? E o nosso retiro teve esse tema. E está lá em 1 Timóteo 1,14, né? Vamos ler lá? Eu nem vou abrir aqui a minha, vou ler lá junto com vocês lá. Então, 1 Timóteo 1,14 diz assim, ó, e a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo, né? Superabundou, então a graça do Senhor, né? Ela superabundou
né? Através do quê? Da nossa fé a Ele, né? A nossa fé nele e pelo amor de Cristo em nós, né? Olha que coisa linda, né? Olha que coisa linda. Então, e aí eu separei algumas coisas que serviriam de tópicos aqui para nós nessa parte aí do nosso sermão. A gente lá teve aí então algumas palestras e que elas diziam assim, ó, para mim estar mergulhado, né? Ela quis dizer isso, né? Quando a gente faz um tema, quer dizer assim, ó. Nós, para estarmos mergulhados na graça, né? No oceano da graça de Deus, no amor de Deus, nós precisamos o quê? Conhecer essa imensidão do que é o amor de Deus. Foi isso, né? Nós falamos isso lá na segunda-feira, e na segunda-feira nós falamos sobre salvação e sobre o sacrifício substitutivo de Cristo, né? A morte era para nós, mas Cristo tomou o nosso lugar, não? Olha que coisa linda. Então, para nós conhecermos a imensidão do amor de Cristo, nós precisamos tomar posse dessa salvação. E aí, para tomar posse dessa salvação, nós precisamos o quê? Mergulhar a fundo, que foi o tema do segundo dia, não é? E para nós mergulharmos a fundo, nós precisamos o quê? Crer, ter fé. A fé é o mapa do tesouro, era isso que era lá o nosso tema, né? E a fé, ela nos leva ao quê? A nos arrependermos e nos convertermos, né? Olha que coisa linda, né? Mas, quando nós temos fé, nós cremos, nós temos algo de especial, que é o quê? Uma proteção e um aconchego. Olha aqui, vocês estão vendo que bonito que foi a coisa? A gente não vê por esse ângulo, né? Mas nós cremos, nós nos arrependemos, nos convertemos, mas agora nós precisamos de o quê? De um aconchego, de uma proteção, que é a igreja, a comunhão com os meus irmãos, a comunhão uns com os outros, né? E foi falado isso lá, né? Foi falado isso lá no retiro. Olha que coisa linda. Nós, dentro da igreja, nós precisamos do quê? Quando nós estamos mergulhados no amor e na graça, quando nós estamos mergulhados no oceano, nós precisamos de oxigênio, não é? Que é o quê? O Espírito Santo de Deus, que foi ministrado lá também, né? Que nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, né, da unção do Espírito nas nossas vidas. E com tudo isso que nós vivimos aqui no retiro, a nossa vida cristã, se nós nos guiarmos por isso, não será uma vida, o quê? De disfarces, mas ela será uma vida transparente. A nossa vida cristã não será só a pontinha do iceberg, mas ela vai ser exposta e vista por todos como pessoas transformadas e libertas pelo poder do Espírito do Senhor. Então esse foi o resumo, e esse seria um tópico, né? Mas aí tem mais um tópico aí, e eu não vou me alongar muito, que seria então o quê? A suficiência de Cristo, que nós vimos o quê? Nessa semana agora, compartilha, passada, não foi? E aí, nós com isso queríamos também provar algumas coisas, algumas teses aí, que se Cristo ele é suficiente para nós, né? Se Cristo ele é suficiente para o cristão, então as nossas motivações devem ser certas, devem ser corretas, e foi isso que o pastor Edson falou aqui, não foi? Qual que é, né, o interesse da nossa motivação? Não é isso que ele falou aqui, lembra? E que se nós estamos motivados da maneira correta, então o Evangelho de Cristo, e Cristo ele é suficiente para nós, não foi isso? E eu não vou querer aqui remendar, né, a palestra do pastor Edson, mas e se Cristo é suficiente para nós também, e nós cremos no Evangelho, e cremos que Cristo ele é suficiente para nós junto com eles, aí na terça-feira nós aprendemos isso, vamos passar por onde? Pelas tempestades. Olha que coisa linda, hein? Se Cristo é suficiente para nós, se o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, né, ela é suficiente para nós, né? Então, nós vamos passar pelas tribulações, pelas tempestades, e foi usado o termo aqui sofrimento, né, que é um sinônimo dessas coisas, né, e o pastor Fernando falou aqui, né, e aí ele nos deu uma esperança, né, enorme, né, e que quando nós cantamos esse cântico aqui, sem pranto, angústia, dor, sem morte, por quê? Porque a nossa esperança está onde? No porvir, né?
no dia em que Jesus vai nos resgatar e tirar, né? A Ellen falou que limpar de nossos olhos todas as lágrimas. E nós estaremos com Ele eternamente, né? Então as dores que nós vivemos, as angústias que nós vivemos aqui, nada se compara com a alegria que nós vamos viver no porvir, né? E na quarta-feira, então, se Cristo Ele é suficiente para nós, então o mundo não vai nos atrair tanto. E foi o que o Fábio falou aqui, lembra? Por que o mundo, né, está atraindo tanto? Por que o mundo tem atraído tanto, tantos os cristãos como aqueles que já estão lá no mundo? Por quê? Porque nós vivemos o quê? Os últimos dias. Lembra que o Fábio falou? E para os adolescentes, né? Isso está muito vivo na cabeça dele. Nós estamos estudando sobre o Apocalipse, né? E nós temos visto, né? E a Ellen, ela comentou algo, eu não sei se foi comigo em particular ou com alguém, mas ela falou algo muito interessante que eu guardei isso também, né? Às vezes nós estamos falando de fim, de que está acabando, e parece que é tão, né, distante. E às vezes nós não levamos isso tão a sério. Mas se a gente começar a analisar e estudar certinho, como a gente tem feito, a gente está vendo que nós estamos vivendo mesmo os últimos dias. Estamos vivendo nos últimos tempos. E Jesus está às portas, né? Eu costumo dizer uma coisa, né? Que por muito menos do que nós vemos hoje, Sodoma e Gomorra foi eliminada do mapa, né? Todos conhecem a história de Sodoma e Gomorra. Hoje nós vemos coisas muito piores, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos conserve nos caminhos dele. E depois, se Cristo é suficiente, então nós temos, e aí é interessante, né? Muito interessante. Se Cristo é suficiente para nós, nós temos que ter o quê? Vontade, desejo de quê? De falar com Ele, de orar ao Senhor. E foi maravilhoso na quinta aqui, né? Eu, particularmente, Deus falou muito comigo quando o pastor Jason falou sobre oração. Foi uma palestra muito boa, né? Muito boa, né? Não dá para viver, lembra o que ele falou? Uma das coisas que ele falou, não dá para viver, né, sem ter uma intimidade com Deus. Não dá para viver, né? O cristão não vai conseguir sobreviver se não tiver uma intimidade com Deus. Essa foi a tônica. Mas se nós, né, passarmos por tudo isso também, foi a semana compartilha, nós vamos chegar a uma conclusão lógica também, né? Que é o dia de ontem. O que foi? Que nós devemos o quê? Influenciar o quê? A nossa sociedade. Olha que coisa interessante. Se nós somos motivados, né, pela suficiência de Cristo, se nós passamos por tribulações, dificuldades, tempestades, porque Cristo, né, Ele é suficiente para nos fazer atravessar por todas essas coisas. Se nós estamos com Cristo, né, e o mundo não nos atrai, se vivemos uma vida de oração, o resultado de tudo isso é, nós temos condições de mudar a sociedade onde vivemos. Olha que coisa linda, né? Bonito isso, né? Mas aí eu queria chegar na principal parte aqui, que é o que eu queria deixar para vocês. E por incrível que pareça, para vocês verem como Deus, Ele falou, né, grandemente nos nossos corações, no encerramento, né? Eu falei, no encerramento eu vou ter que falar alguma coisa nova, que é o tema do nosso dia aqui, né? Que o mergulho sem volta, né? Um mergulho sem volta. Eu falei, aí vai ser alguma coisa nova. E por incrível que pareça, olha o texto que eu separei. Romanos 8, 31 a 39. Olha que coisa, né? Deus, até no último momento, Ele falou conosco. Estava separado lá porque não foi o Sérgio que pediu, não, viu? Fui eu. Então, o que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena?
pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma criatura, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você, no seu coração, e esse é o apelo que eu queria fazer para você nessa noite. Paulo aqui, ele está escrevendo aos Romanos aqui, e se a gente for abrir lá aos Romanos, em Romanos 8, e ver o que Paulo está escrevendo, eu vou só folhear aqui, vocês nem precisam abrir, mas eu vou... Partindo lá do capítulo 5, mais ou menos, olha que interessante, né? Paulo, ele vai falar, eu vou só pegar os subtítulos lá, que ele vem falando, lá do capítulo 5, né? Mas ele vem falando bem antes disso, desde lá do começo. Mas ele vem falando, de justificação pela fé, né? E paz com Deus. Vai vendo que interessante. Aí ele fala de Adão e de Cristo, né? Que o primeiro homem falhou, mas o segundo homem, que é Cristo, né? Esse trouxe salvação. Livres do pecado pela graça. Aí ele fala de lei, né? E fala de escravidão e fala de graça. Olha, vai notando aí. Depois ele vai falar de casamento, que casamento está incluso, né? No que é a igreja. Aí ele fala de lei e de pecado de novo. E aí ele vem falar então de que não há que não há nenhuma condenação, que é o capítulo 8 aqui. E ele vem falar do Espírito Santo. E depois ele fala de nós sermos filhos e herdeiros. Olha que interessante, né? Parece que tirou daqui os temas da nossa temporada, né? E aí ele fala que se somos filhos, né? Somos herdeiros com Cristo. E aí ele vem falar disso, então. Aí ele fala de sofrimento, no 8 ainda. E as glórias do porvir, que é o que nós escutamos aí também, né? E aí ele vem falar da certeza, né, do amor de Deus, que é isso que nós lemos, né? E aí é o meu apelo para vocês. Se vocês viveram tudo isso, né, e Paulo vem falando tudo isso, e aí ele faz uma pergunta: que diremos, pois, à vista de todas as coisas? Paulo está falando de todas essas coisas que ele falou, de pecado, de graça, do amor de Deus nos fazer herdeiros através de Cristo. Ele vem falando de tudo isso, e aí ele chega aqui e ele fala: que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? E aí eu queria deixar essa pergunta para vocês também. O que diremos, pois, à vista de tudo isso que nós aprendemos na temporada? O que nós podemos dizer de todas essas coisas que nós aprendemos? Nós só podemos dizer uma coisa, né? Se eu seguir, e se eu tiver no meu coração tudo isso que nós passamos esse mês, nada me separará do amor de Cristo Jesus. Nada nos separará do amor de Deus. Nada, nada. E aí o Paulo, ele é muito feliz em citar todas as coisas aqui, e nós lemos lá, e eu não preciso repetir, mas Paulo, ele fala todas as coisas possíveis que há aqui, que a gente pode passar: morte, né? Angústia, espada, tribulações, aflições. Ele fala de todas essas coisas, mas se nós estamos em Cristo, nada, nem o mundo, nem os prazeres do mundo, nem os meus amigos que me zoam, tiram sarro de mim porque eu sou cristão. Hoje não está muito em voga isso, mas a gente sabe que há uma influenciazinha nos bastidores, né? Que as pessoas fazem meio por trás daqueles que são cristãos, né?
que são cristãos verdadeiros, né? Porque existem muitos cristãos que não dá nem para tirar sarro mais, né? São muito parecidos, né, com os colegas. Mas o cristão verdadeiro mesmo, aquele que, né, que segue a Cristo de verdade, nem a zombaria dos seus amigos, nem eles tentarem te deixar um pouquinho de lado, nada disso vai te separar do amor de Cristo Jesus. Porque Ele morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue sobre nós. E aqueles que são lavados no sangue do Cordeiro, estes têm os seus nomes escritos no livro da vida. E pela fé, eu creio que todos vocês aqui, todos vocês, sem distinção, têm os seus nomes escritos no livro da vida. Basta nós confiarmos em Cristo e não abandonar, né? Não abandonar a Jesus em hipótese nenhuma. Amém? Consegui falar em poucos minutos, hein? Mas era esse o objetivo mesmo. Não queria ficar que fosse nada maçante, e espero que não tenha sido. E eu só queria então aproveitar, né, agora e fazer uma oração por vocês aqui. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Agora esqueça de tudo agora, né? Nós vamos orar. Feche os seus olhos, não quero ninguém de olhos abertos, né? Por reverência não a mim, mas ao Senhor. Feche os seus olhos. Esqueça de tudo agora. Eu não vou fazer uma oração longa, mas eu queria que você pensasse em tudo isso que você viveu esse mês. Queria que você, até aqueles que participaram de poucas programações, pense naquilo que você escutou. Tenho certeza que Deus sabia que você estaria aqui nesse dia. Deus sabia o que você ia escutar. E eu tenho certeza que foi proveitoso para você. E você que teve aí todos os dias, ou você que teve um dia só, ou você que veio alguns dias, eu tenho certeza que algo ficou no seu coração. E eu queria que você pensasse nisso agora. E que você pedisse forças para o Senhor. Né? Enquanto eu vou orar por você, peça força ao Senhor, para você não se desviar do caminho dele. Nós estamos vivendo os últimos dias. Às vezes parece que é até algo muito distante disso. Olha, mas falava-se lá nos evangelhos que estava, né? Paulo já falava que eram os últimos dias. Sim, falava. Mas aqueles cristãos lá do tempo de Paulo, os cristãos lá da igreja primitiva, falava-se que estava perto a volta do Senhor, mas eles estavam preparados. Eles não queriam saber se ia demorar 1000 anos, 500 anos, 100 anos, se era no próximo ano ou se era para aqueles dias. Eles não queriam saber disso. Eles estavam preparados para a volta do Senhor. E que nós estejamos também. Pode ser que ainda demore para o Senhor voltar, mas pode ser que Ele volte hoje, pode ser que Ele volte amanhã. E nós devemos estar preparados. E eu vou orar agora nesse sentido, pedindo a Deus que nós todos estejamos preparados para viver eternamente com o Senhor. Amém? Pai querido, Pai amado, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças por todas as pessoas, Senhor, que participaram, nem que seja de um dia, Senhor, desta temporada, Senhor, de inverno. Mas eu sei que se ela veio um dia, esse dia o Senhor preparou para falar ao coração dessa pessoa, Senhor. E nós queremos crer nisso. E nós queremos crer também que, Senhor, aqui dentro desta igreja, Senhor, e dentro desta temporada de inverno, aqueles que participaram, Senhor, todos são pessoas chamadas por Ti, Senhor. Todos são jovens, adolescentes, crianças, Senhor. Tivemos crianças nessa temporada, Senhor, que ouviram da Tua palavra. Adultos, Senhor. Nós cremos que todos eles, o Senhor chamou pelo nome. E trouxe até esse lugar, Senhor, até esta casa, até a programação
seja qual for da temporada, o Senhor trouxe e chamou, Senhor, para uma vida contigo. E o nosso pedido, Senhor, é que o Teu Espírito Santo, Senhor, não nós, não a nossa programação, não a chácara, não, Senhor, o local físico aqui dessa igreja, não, Senhor, mas o Teu Espírito Santo, Senhor, convença todos esses Teus filhos, Senhor, que estiveram aqui, e que todos nós possamos permanecer, Senhor, no Teu amor, mergulhados na Tua graça, mergulhados no oceano do Teu amor, Senhor, para que nós possamos viver uma vida digna, Senhor, de que quando, Senhor, tudo isso se acabar, quando esse mundo se for, Senhor, que nós possamos estar contigo, Senhor, na glória, e vivendo, Te adorando eternamente, Senhor, em louvor e adoração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu queria, agradecer a todos vocês, todos mesmo, que estiveram conosco. Tá na agulha aí, beleza? Então não preciso enrolar muito. Eu só gostaria de agradecer todos vocês, todos mesmo, de coração. Esse mês foi maravilhoso, né? Eu confesso que eu aprendi muita coisa nessa temporada, né? E eu acredito que se nós ficamos com o nosso coraçãozinho, aberto, sedento, de aprender um pouquinho, eu tenho certeza que nós vamos levar dessa temporada coisas muito, muito boas, muito proveitosas para a nossa vida, né? Amém. Amém. Então nós agradecemos mesmo de coração, e agradecemos, não vamos citar nomes aqui para não ser injusto, mas a equipe, toda a equipe, todos aqueles nem que lavaram um copo, um prato para nós lá, nós agradecemos de coração. Nós não temos como recompensar você, mas Deus, tenho certeza que colocou algumas pedrinhas nas coroas de vocês. E a da Ellen tem é tanto peso que ela não consegue nem carregar a coroa dela lá, Mas Deus, Ele há de recompensar todos vocês e aqueles que participaram conosco também, Deus colocou várias pedrinhas na coroa de vocês aí, Deus abençoe vocês e até o próximo. E nós prometemos aí a todos, que nós vamos tentar fazer de tudo para na próxima temporada nós termos pelo menos uma boa parte de vocês, de todas as congregações lá na nossa temporada. Nós vamos fazer estratégias aí para que fique fácil de nós participarmos, de ficar mais fácil de pagar, mais barato. Nós já tentamos fazer de tudo e não conseguimos, mas vamos tentar fazer aí, pagamento. Em janeiro vocês me cobrem, nós já vamos começar a pagar a nossa temporada, fazer o carnezinho com uma prestaçãozinha bem baixa aí para todos nós participarmos da nossa temporada de inverno, e lá no Retiro. O lugar é muito bom, já está meio engatilhado lá de novo, Sérgio? Já está meio engatilhado lá o local de novo. Cabe bastante gente, a gente quer que vocês participem conosco. Agradecemos a pousada que teve conosco aí nessa semana. Foi muito bom mesmo vocês estarem aqui com a gente. Contamos com vocês em todas, essas programações, eventos. A Ferraz, o Jardim Ferraz esteve conosco, Meridota, e aqueles que não puderam vir, nós vamos fazer força e estratégias aí para tê-los no ano que vem, em julho, Mas não acabou, Amanhã, 20 horas. Amanhã, 20 horas, tem culto aqui na igreja. Tá vendo? E às 18 horas também. E às 9 da manhã, EBD. E na segunda, 20 horas, lá no Horto, Sesc do Horto, todos lá, para bater uma bolinha. A Ellen não está aguentando, mas o Rudão aguenta. E é craque, hein? Diga-se de passagem. O Sérgio sabe. Tá na agulha aí? Vamos lá? Pode passar.
Amém.